Sabe, tudo o que a gente conquista na vida e também o que a gente ainda não conquistou, não depende tanto do esforço físico, mas de como a nossa mente responde aos comandos. A verdade é bem simples. Ou a gente controla a mente, ou é ela que nos controla. Então vamos mergulhar fundo em como a gente pode assumir o controle e reprogramar a nossa mente para ela se tornar a nossa maior aliada para alcançar qualquer objetivo. Pensa comigo, quem nunca fez aquela promessa de ano novo, sabe? De começar um hábito novo e depois de 3 dias já largou pra lá? Quantas vezes o plano era focar de verdade, mas a realidade foi se perder nas redes sociais ou inventar uma desculpa qualquer? Isso acontece com todo mundo, é quase universal. E aqui está o pulo do gato. Isso não acontece por fraqueza ou falta de disciplina, não. Acontece porque a nossa mente funciona como se fosse um sistema operacional, sabe? Rodando um monte de programas que foram instalados ali ao longo dos anos e muitas vezes sem a nossa permissão. O problema não é o hardware, é o software que está rodando. Ok, vamos entender isso melhor. A primeira coisa para sacar é essa batalha que rola dentro da gente. A mente, quando a gente não doma ela, age que nem um cavalo selvagem. Ela dispara na direção do instinto, sempre seguindo os caminhos que já conhece, que são mais fáceis. Para quê? Para economizar energia. Ela não vai na direção que a gente conscientemente aponta. É aquela desconexão clássica, né? A intenção de focar, de começar a dieta, de acordar cedo hoje, ela existe. Mas na hora H, o piloto automático da mente assume o controle e puxa a gente de volta para o padrão de sempre. Aquela vozinha que fica sussurrando, amanhã eu começo. Essa voz não é nossa de verdade, é só o eco de uma programação antiga. Tá, mas por que esse piloto automático é tão poderoso assim? É porque o cérebro é uma máquina de eficiência. Ele foi projetado para economizar o máximo de recursos possível. E o jeito mais fácil de fazer isso é automatizando tudo. Ele sempre vai preferir aquele caminho que já está batido, que ele faz sem pensar, do que gastar a energia preciosa dele para criar um caminho novo. Essa tal de programação mental é basicamente o software que está rodando no nosso cérebro. É um conjunto de respostas automáticas que foram moldadas por tudo que a gente já absorveu. Medos, críticas, comparações, experiências. A mente foi treinada para obedecer o passado e não o futuro que a gente tanto deseja construir. E olha, a neurociência já provou isso. O cérebro cria os caminhos neurais baseado no que a gente repete. Se a gente sempre cede à preguiça, o cérebro grava, ok, esse é o padrão. Se a gente duvida da nossa capacidade, ele cria o hábito da insegurança. Cada uma dessas ações está reforçando um programa e transformando ele na resposta padrão do nosso piloto automático. Agora a gente chega num ponto que vira o jogo. A maioria das pessoas desiste do primeiro sinal de dificuldade, né? Mas e se esse desconforto todo não for um sinal para parar, mas sim a prova de que a mudança está finalmente acontecendo? O mais interessante aqui é que esse sentimento de resistência, ele não é aleatório. É uma reação neurocientífica que dá para prever. Quando a gente tenta mudar um hábito, o cérebro, que foi feito para garantir a nossa sobrevivência, interpreta essa novidade como uma ameaça. E para se proteger e economizar energia, ele dispara alarmes de desconforto, tentando fazer a gente voltar para o lugar seguro, para o que ele já conhece. E esse aqui é o ciclo que acaba com tantos sonhos. A gente começa algo novo, aí o cérebro, para economizar energia, manda sinais de desconforto, cansaço, preguiça. A maioria de nós interpreta isso como eu não consigo, isso não é para mim. E aí a gente recua, volta para o que é familiar. A gente para exatamente quando estava prestes a dar o grande salto. E essa frase muda tudo. O desconforto não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, é um sinal de que estamos no caminho certo, quebrando os padrões antigos. É a evidência de que os velhos caminhos neurais estão sendo desafiados. A partir de agora, quando sentir essa resistência, é para dar um sorriso. É sinal de que a vitória está logo ali. Então, se o desconforto é o sinal, a repetição é a ferramenta. A mente não sabe diferenciar o que é verdade do que é só repetido muitas vezes. Aquilo que a gente repete, ela aceita como verdade. E é exatamente assim que a gente reprograma o piloto automático de forma consciente. O melhor jeito de visualizar isso é como analogia. Pensa na mente como uma floresta bem densa, selvagem. Cada pensamento novo, cada ação diferente é como dar o primeiro passo e abrir uma trilhazinha bem frágil no meio do mato. E a neurociência confirma isso direitinho. No começo, um comportamento novo cria uma conexão neural bem fraquinha. Mas quanto mais a gente repete esse comportamento, mais o cérebro fortalece essa conexão. Com o tempo, aquela trilhazinha vira uma estrada pavimentada, o novo caminho automático do cérebro.
E isso nos leva a essa citação clássica. Não é mágica, gente, é repetição. É treinar a mente repetindo uma crença, uma ação, até que a ideia de fracasso seja completamente substituída pela certeza da vitória. A gente treina até que a dúvida seja engolida pela fé. Agora vamos para o estágio final. Quando a repetição consciente se transforma em ação consistente, uma coisa incrível acontece. A nossa identidade começa a mudar. O sucesso é um ciclo, não é um ponto de chegada. Tudo começa com uma crença. Essa crença leva à ação. A ação produz resultados, nem que sejam pequenos. E esses resultados fazem o quê? Reforçam a crença inicial, criando uma espiral positiva que se alimenta sozinha. É um motor que, depois de ligado, só ganha mais e mais força. E aqui está o segredo. O objetivo final dessa reprogramação toda é quando o novo comportamento deixa de ser um esforço. Alguém que se força a acordar cedo dia após dia, uma hora não precisa mais de esforço. Essa pessoa simplesmente se torna o tipo de pessoa que acorda cedo. A prosperidade, a disciplina, a saúde deixam de ser um esforço e passam a ser parte de quem a gente é. Então, a pergunta que fica não é se a mudança é possível, mas qual mudança a gente vai iniciar. Cada ação, cada pensamento está ali fortalecendo um caminho na mente. A escolha de qual caminho pavimentar é nossa. E essa escolha não acontece amanhã, não. Acontece no próximo pensamento, na próxima ação. Começa agora.